E o tema da mensagem de hoje é: a batalha não é sua. Amém? A batalha não é sua. Amém? Repita comigo: a batalha não é minha. A batalha não é minha. Como a Júlia bem disse aqui, quando nós vamos escrever sobre a pedra, dá muito mais trabalho. Mas esses dias eu vi uma pedra muito grande, muito antiga, onde tinha ali alguém perdeu um tempinho para escrever um nome, sabe? Aquelas coisas de criança, de adolescente, ficou raspando naquela pedra. Meus irmãos, deve fazer mais de 50 anos que aquele nome está ali. É difícil escrever, mas apagar não se apaga. Então, quando a gente repete, quando a gente toma posse daquilo que Deus está nos falando, como a Júlia disse aqui, nós gravamos como se estivéssemos gravando sobre a rocha, e aí nada pode apagar. Então, quando a gente grava na nossa mente palavras abençoadas, nós temos certeza que Deus se manifesta, Ele opera, e aquilo não se apaga da nossa mente. Para a gente poder meditar sobre esse tema, de que a batalha não é nossa, eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, eu quero ler os primeiros 2 versículos e depois a gente vai trabalhando aqui sobre algumas questões que Deus trouxe ao meu coração. Eu tenho certeza que vai nos abençoar demais. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Amém? O rei Josafá foi um dos reis de Judá. Judá é a nação do Senhor. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, amém? E não era uma tribo muito grande. E o rei Josafá, ele era um rei daqueles que passaram pelo reinado e ele se apegava ao Senhor. Se você conhece um pouquinho da história nos livros de Crônicas ou nos livros de Reis, você começa a ver que tem alguns reis que estavam um pouco mais distantes do Senhor, outros realmente viraram as costas, mas o rei Josafá era um rei que apregoou justiça, que tentou tirar do meio do povo a idolatria. Tinha se passado algum tempo depois do rei Davi, Salomão, e a verdade era que o povo já estava se distanciando do Senhor. Mas o rei Josafá se ergueu com muita nobreza, tentando trazer o povo para a presença do Pai, e ele é muito conhecido por orações que ele fez aqui, por uma oração específica que ele fez aqui, e pela postura que ele fez diante desta batalha que ele iria enfrentar. Se você prestou atenção nesses 2 versículos, se levantaram cerca de 3 exércitos, se uniram contra a vida do rei Josafá, que também representava o exército do Senhor, que estava sendo um remanescente fiel. E esse exército do rei Josafá era muito menor do que o exército que se reuniu contra ele. E a notícia que chega é que esse povo estava chegando para combatê-los, para dominar o reinado de Judá, para combater Jerusalém. Jerusalém é a capital, e o povo, você vai ver aqui, depois você vai ler com mais calma, mas aqui nós vamos falar sobre alguns versículos, onde o povo se reuniu, e o povo foi para enfrentar essa batalha. Mas o tema da mensagem é qual? A batalha não é sua. Nós temos que entender que às vezes a gente não está passando por uma batalha de guerra. Nós não estamos indo para uma guerra física. Nós temos que entender sobre isso. E toda e qualquer mensagem que é pregada, é o Senhor trazendo para nós uma relevância espiritual, um aprendizado, para que a gente possa usar as ferramentas que Ele está nos apresentando. E aí se a gente começa, você fala: mas pastor, a batalha não é minha, o Brasil não tem guerra, eu não estou indo para a guerra. Essa guerra física a gente não vai, no meio de um exército. Mas tem alguma outra guerra que você está enfrentando? Tem alguma outra luta que às vezes a gente usa como sinônimo para falar de guerra que você esteja enfrentando? Todos os dias a gente enfrenta um tipo de guerra. Ou é uma tentação, uma dependência, pode ser
uma opressão, quem sabe uma enfermidade. Nós oramos aqui por muitas pessoas que estão passando por alguns tipos de enfermidade. Muitas pessoas com câncer. Algumas pessoas com algum outro tipo de problema que a medicina não consegue tratar. Todos os dias nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas. E se nós entendermos o que Deus está trazendo aqui, nós seremos diferenciados, porque entenderemos que a batalha na verdade não é nossa. Nós vamos mudar até a nossa fala. Não é a minha batalha, é a batalha que o Senhor travou em favor da minha vida. Amém? Tudo isso é aprendizado. Se eu trouxesse, imagine que há 50 anos alguém fosse visitar, quem sabe a casa do seu pai ou do seu avô, e levasse lá um notebook de última geração do século 21. Imagine o melhor notebook que você conhece hoje, e alguém fosse levar para eles, há 50, 70 anos atrás, colocasse em cima da mesa: olha, eu quero mostrar para vocês esta preciosidade, que só vai estar disponível daqui 70 anos. Somente seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão poder acessar essa ferramenta. Mas aqui você pode acessar informações do mundo. Ela está conectada por algo que nós conseguimos fazer para que você possa acessar também. Imagine lá, eles iriam olhar aquela peça em cima da mesa e alguém iria explicar muito bem: olha, isso é maravilhoso, você consegue informações, você consegue calcular suas coisas, você consegue ter planilhas, anotações, você consegue ler livros, você consegue ter tudo o que você quiser através desse computador. Ele se chama computador. E fosse embora, deixasse aquela ferramenta lá. Você acha que alguém que viveu há 70 anos conseguiria acessar e fazer? Por mais que tivesse toda a internet disponível, por mais que fosse somente para aquele aparelho, olha, é só abrir e se conectar. Alguém conseguiria? O que você acha? Por que não conseguiria? Porque exige entendimento. Não adianta somente eu falar para que serve. Tem algumas ferramentas hoje, não precisa ser de 70 anos atrás. Se eu trouxer para você algumas ferramentas, por exemplo, da construção civil, talvez você vai olhar e eu vou falar para você: olha, essa ferramenta é imprescindível na construção de uma casa. E vou te falar, você vai ficar maravilhado. Nossa, sério? E aí eu saio e deixo a ferramenta para você. Você vai conseguir usar? Não. O que eu vim fazer aqui hoje não é falar para você que existe um superpoder para vencer batalha e sair e ir embora, porque você não vai conseguir. Se você se contentar em entrar em cultos, ou ouvir alguma pregação, alguma ministração, para conhecer um pouquinho da história bíblica, mas não souber aplicar para a sua vida, não vai ter valor nenhum. Assim como o notebook há 70 anos, ou a ferramenta que eu posso te apresentar ainda agora. Não vai ter função nenhuma. Então sempre que você vier, é obrigação nossa como preletor, trazendo a mensagem, como pastor, trazendo essa mensagem, é obrigação nossa trazer a aplicação pessoal para que você possa usar essas ferramentas que Deus vai apresentar. Senão o máximo que vai acontecer é você conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia. E esse, vai por mim, não é o melhor momento para você conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia. A gente fala um pouquinho da Bíblia, mas os melhores momentos são aqueles onde a gente medita, onde a gente de fato estuda. Pode ser na escola bíblica dominical, pode ser num curso de teologia, mas pode ser simplesmente estudando a Bíblia com o autor dela, com o Espírito Santo. Mas aqui eu quero que você fique concentrado para entender as ferramentas que o Senhor vai nos ensinar a usar. E esse é o grande segredo de qualquer ministração sobre a palavra do Senhor. Se você entrar com a mentalidade de apenas ter o conhecimento vazio, talvez você saia daqui e não consiga utilizar. Mas se você quiser entender o que o Espírito Santo está falando para que você possa usar, a sua mentalidade já muda, para entender nas entrelinhas quando é que o Espírito Santo está falando comigo, quando está falando com alguma outra pessoa, essa parte eu não preciso tanto, essa parte é para mim. E você vestir aquilo que o Espírito Santo está trazendo. E quando falar algo específico para você, você vai tomar posse de tudo aquilo. Mas tome cuidado. O meu coração enganoso às vezes fala para mim: essa parte não é para mim. Aí vem o Espírito Santo, pela misericórdia, e fala: é sim, presta atenção aí, rapaz. Aí ele já puxa a orelha. Então esteja atento, porque o Espírito Santo vai trazer essa confirmação para mim e para você, amém? Nós lemos o início da conversa, já entendemos que às vezes a gente está passando por algum tipo de batalha, por lutas, e a gente precisa entender que a batalha não é nossa. E para a gente compreender isso, nós vamos entender que os momentos de luta chegam sobre nós, os momentos de guerra chegam em nós, mas eles servem para nos aproximar mais de Deus. Então o primeiro ponto diz: momentos de crise me aproximam de Deus. Esses momentos onde eu enfrento algum tipo de luta ou de guerra,
que não são minhas, eles servem para me aproximar mais do Senhor. Porque a gente começa a pensar, poxa, parece que quanto mais eu estou buscando o Senhor, mais as coisas estão se apertando. Já conversei com alguns irmãos falando sobre isso, vários na verdade. Mas esse ano, alguns irmãos já falando, pastor, me posicionei melhor quando virou o ano, e parece que as coisas já se apertaram. Um tempinho atrás, pouquinho antes da virada do ano, Deus me levou a trazer uma ministração. Quando o inimigo se levanta muito em alguma questão, os primeiros pontos que a gente já tem que captar é que nós estamos incomodando a ele. Então já serve para mostrar que nós estamos no caminho certo. Se o inimigo não oferece nenhum tipo de oposição, significa que o que você está fazendo não oferece risco nenhum para ele. Que risco você poderia oferecer? Apenas o fato de caminhar bem e na presença do Senhor já oferece para ele um risco. Porque ele quer que a gente esteja em cima do muro. Ele quer que a gente permaneça com práticas que sabem que não nos levarão para a vida eterna. E quando está tudo caminhando para a gente não chegar para a vida eterna, ele não mexe conosco. Às vezes está até melhor do que aquele que está buscando a palavra. Aí você passa a buscar a palavra por quê? Porque tem um vazio dentro de você, tem um vazio dentro de mim, que pela misericórdia o Espírito deixa, ele provoca para que a gente entenda, nada consegue me suprir, tem alguma coisa errada em mim. E aí eu peço a presença do Pai, o Espírito vem pela graça e eu sou movido a buscar mais a presença do Pai. E é nessa hora que às vezes o inimigo se levanta. Quando ele se levanta, nós temos que saber que a batalha não é nossa, mas nós vamos entender que esses momentos onde Deus permite que ele se levante, servem para me aproximar mais do Senhor. Porque eu falei sobre as ferramentas. Se você apenas passar por uma crise, implorar pela oração de pessoas, quem sabe fazer algum tipo de questões, mas não entender por que a crise chegou, você vai perder um tempo muito precioso, que era um tempo onde você poderia ser muito mais edificado pelo Senhor. O inimigo ele gostaria até de aniquilar as nossas vidas, de nos matar, mas ele não pode. Então tem algumas coisas que chegam para a nossa vida, que são permissividade do Senhor para que o inimigo toque. Porque se Deus falar não toca, ele não vai poder tocar. Às vezes eu e você damos brecha, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e nós não pagamos o preço total do que poderia ser. Porque Deus pela misericórdia nos abraça, enquanto há uma certa falta de compreensão nossa, Deus ainda nos protege. Ele poupa a nossa vida. O inimigo poderia entrar e aniquilar, mas Deus nos guarda. Quando algo o inimigo consegue tocar, significa que o Senhor permitiu algumas coisas. Então a gente precisa avaliar, será que foi uma falha minha? Ou será que, poxa, estou andando bem? Acabei de falar para você que Josafá estava andando bem e algo aconteceu. Qual é o posicionamento que nós precisamos ter quando está tudo caminhando bem? Quando o Espírito Santo já testificou que nós estamos bem e mesmo assim surge uma crise. Nós temos que entender que a crise serve para nos aproximar de Deus. Agora, eu não estou dizendo aqui para você, vendendo uma utopia para você, que crise seja gostosa de passar. De jeito nenhum. Essas guerras que às vezes temos que enfrentar não são boas de passar. Mas o posicionamento de um servo de Deus vai fazer com que no final ele se alegre muito mais e esteja mais próximo do Senhor. E leia-se mais próximo do Senhor, você não ganha uma estrelinha para carregar no peito. Você anda com uma felicidade que ninguém vê, mas que está aqui, cravada como alguém que escreveu na rocha, cravada dentro de você e ninguém pode roubar. Amém? Então quando a gente para pensar que a crise não é nossa, que a guerra não é nossa, e esse momento de crise pode nos aproximar do Senhor, nós temos que pensar qual o posicionamento que eu tenho que tomar então, para poder passar aquele tempo de crise o menor tempo possível. E eu digo para o pessoal, é igual na escola, para poder sair com o meu diploma, naquela época a gente fazia até o 8º ano, então o diploma do 1º grau, que era chamado naquela época, eu tive que estudar do 1º até o 8º, naquela época, entrava com cerca de 7 anos, e ia concluir lá com 13, 14 anos. Não tinha como a gente diminuir esse tempo. Era necessário passar por vários aprendizados, grau por grau, degrau por degrau, para chegar até lá. Às vezes, as guerras que não são nossas, elas têm um tempo que vão produzir uma edificação dentro de nós. Tem gente lutando contra Deus porque isso aqui não passa. Você vai descobrir, aproximado de Deus, que o tempo vai ser somente o mínimo necessário, porque o Pai não quer judiar de nós, o Pai não se interessa em castigar a nossa vida, o Pai só quer que a gente saia aprovado, porque vai fazer bem para a nossa vida. Ele precisa que você saia de algum tipo de guerra, aprovado ou não? Ele precisava que você entrasse em guerra? Não, isso vai trazer benefícios para nós.
Quando entendemos que a guerra não é nossa e que quando ela surge nós podemos nos aproximar do Senhor, nós temos que ver as atitudes que Josafá tomou. E eu quero ler agora o verso 3 e 4 com você. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Estamos falando de um rei. Estamos falando de um rei. E a primeira coisa que a Bíblia apresenta, Josafá teve medo. Se Josafá tivesse vindo quarta-feira passada, ele já não tinha mais medo. Que Deus falou para a gente como vencer todo medo, amém? Quem estava aqui foi abençoado, diga glória a Deus. Não pode perder, irmãos, tem que estar. Josafá teve medo. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente tem medo, a gente às vezes passa por o corpo sente, a gente se abala, às vezes recebe uma notícia ruim, amanhã amanhece com tontura, com crise de enxaqueca, e a gente acha que só comigo que acontece. Não, até o rei Josafá teve medo. Agora, qual postura ele tomou? Apregoou um jejum. Ele foi buscar o Senhor logo de cara, e apregoou um jejum em todo o Judá. E aqui está dizendo que de todas as cidades de Judá, as pessoas vieram. Ou seja, as coisas na Bíblia não acontecem do dia para a noite no estalar de dedos. Demorou para o povo sair a pé das suas casas e chegarem até a capital. De todas as cidades, eles foram saindo, andando, a notícia precisou chegar, o rei recebeu a notícia, e aí eles enviavam o quê? Pessoas que iam levar, geralmente um pergaminho, falando, olha, está se levantando um exército muito mais numeroso e poderoso do que nós, muito mais numeroso e poderoso do que nós, e ele está chegando para devastar. É necessário um posicionamento, e o rei está apregoando um jejum e oração buscando a face do Senhor. E todos saíram de seus lares e foram. Quanto tempo demorou isso? Não dá para a gente mensurar. Mas demorou um tempo. As batalhas precisam de um tempo para acabar. Quanto tempo será? Deus o sabe. Mas na maioria das vezes a gente não entende que a batalha não é nossa e não entende que essas crises são feitas para nos aproximar do Senhor, e a gente acaba perdendo muito mais tempo do que precisava. Imagina se o rei ficasse com medo por 2 anos. Ele ia começar a ficar ali, os caras iam chegar e ia acabar com tudo. Imagina que o rei ficasse com medo só 5 dias. Já chegaram na porta, já está aí, já acabou com tudo. Aquele exército se levantou. E vieram pessoas para chegar. E a gente às vezes imagina, eles estão chegando, falta 5 minutos. Não é bem assim. O exército se levantou e estava se reunindo para chegar para atacar. E ele tinha um tempo hábil, estratégia de guerra. Qual a primeira estratégia que ele busca? Se apresentar diante da presença do Senhor e apregoar um jejum. E aqui a gente já consegue ver que quando os recursos humanos se esgotam, a intervenção divina começa. Quantas vezes a gente vai se matar de fazer um monte de coisa, e aí a gente fala, só me resta orar. É o contrário, irmão. A primeira questão é orar, é jejuar, é entender o que está acontecendo. E dentro dessa oração, jejum, você de repente vai ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre algo que você agiu errado. Algum espaço que pode não ser um pecado, mas que você agiu errado. E algo se levantou contra a sua vida. Nesse posicionamento, a crise te faz chegar mais pertinho do Senhor. E você começa a descobrir da parte dele o que precisa ser feito. Josafá foi buscar a face do Senhor e apregoou um jejum. Como é que funciona o jejum? O jejum ele está relacionado com algo para a questão alimentícia. Aquele povo deixou de se alimentar. Ele pode ser parcial ou total. Jesus fez um jejum total, apenas ele estava bebendo água. Tem pessoas hoje que fazem um jejum com às vezes algum tipo de líquido que gostam muito. Café, a Coca-Cola. É um jejum, está relacionado com algum tipo de alimentação. E propósito? Um propósito é algo que eu deixo de fazer, pode estar relacionado com redes sociais, pode estar relacionado com deixar de jogar bola. Gosto muito de jogar bola, vou parar de jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola, nunca aprendi. Então não é meu caso, eu já não jogo. Gostar eu gosto, como eu não sei, eu não vou estragar o jogo dos outros. Amém? Mas às vezes esse é o propósito, deixar de fazer algo que você gosta muito, para estar mais na presença do Senhor, e isso é extremamente importante. Hoje a medicina descobriu que um tempo de jejum ele pode fazer até autofagia. A autofagia é se alimentar de células ruins, células doentes dentro do seu corpo. Tudo que Deus fez na Bíblia e colocou para que nós fizéssemos não é para o bel prazer dele, é para benefício nosso, gente.
Até células cancerígenas são autoconsumidas quando nós deixamos de colocar tipo de alimento dentro de nós. Você acha que o nosso pai estava guardando a nossa vida ou não? Você acha que quando você fala para o seu filho não brincar com fogo, você está preocupado com a sua vida ou com a dele? O pai vai sair, você vai ficar aí, vai brincar em um lugar. Não brinca com fogo, filho. Você não está preocupado que vai queimar a casa, não é a primeira preocupação de um pai e de uma mãe. A primeira preocupação é que o seu filho não se machuque. Aí o pai coloca aqui, a gente olha e fala, é a Bíblia, tão careta. Não, século 21, pastor, 2026, vou ficar seguindo essas balelas. Tem muita coisa que hoje a medicina explica, que desde os primórdios, Deus pediu para que o povo não fizesse, e era para preservar a vida deles. E agora quem é o povo de Deus aqui na terra? Quem é o povo de Deus, erga sua mãozinha. Só tem esses, amém. É isso, somos nós. E continua valendo. O rei Josafá aproveitou aquela oportunidade, onde os recursos humanos não tinham, ele não tinha. Quem é que está se unindo? Esse povo, 3 povos. No mínimo, cada um deles tinha um exército do tamanho de Judá, que já não era tão grande. Ou seja, no mínimo um exército 3 vezes maior se reuniu contra ele. Não tinha mais recurso humano. E aqui a gente começa a ver a intervenção divina, mas é necessário que haja uma nossa ação para nos aproximarmos do Pai. Senão você vai saber da ferramenta de Josafá e não vai saber usar. Se você tem algum tipo de guerra que você está enfrentando, que hoje você descobriu que não é sua, se tem algum tipo de opressão que Satanás está trazendo para você, Satanás é especialista em trazer algum tipo de opressão no trabalho, em casa, dentro de você mesmo, que você não consegue explicar por que você não está bem, mas está aí, está em conflito. Não consegue explicar para ninguém, não consegue às vezes se abrir. Se você está enfrentando algum tipo de guerra dessa forma, você precisa entender que essa crise pode te aproximar mais do Senhor, mas ela pode te distanciar também, se você não souber fazer a leitura. Dentre pessoas que eu já vi falando que parece que quanto mais eu vou buscar a face do Senhor, mais as coisas se estreitam, tem um percentual que vaza, que foge. Então eles não se aproximaram, eles se distanciaram. E aí Satanás vence, porque longe, se perto do Senhor, já fica um pouquinho difícil, imagina longe. Porque parece, à primeira instância, que vai ficar melhor, eu vou me poupar de sofrer. Vou sair então da igreja, vou me afastar um pouquinho mais, só que lá é isca fácil para Satanás, é presa fácil de Satanás. Então a gente precisa se aproximar, e Josafá apregoou tudo isso, e todo o povo entendeu aquela direção do Senhor e buscou. Aqui você já entende algumas questões. Na sexta-feira agora nós vamos orar. E isso é algo que surgiu da parte do Senhor. Porque, irmãos, sou carne e osso como você. Para mim seria muito melhor sexta ficar em casa dando uma tranquilizada. Mas Deus nos colocou estratégias para estarmos aqui. E nós vamos buscar a face do Senhor sexta-feira, amém? Muitas e muitas vezes, já falei muito. 80% das vezes que saí para oração, oração no monte, oração na igreja, oração 6 horas da manhã, tudo que você pensar nós já experimentamos, oração às 3 horas da manhã, campanha de jejum, 80% das vezes não havia uma questão específica para eu ou para minha família buscarmos, mas nós estávamos lá, porque é a direção que Deus dá. E essa direção, eu tenho certeza absoluta, que me poupou de muitas questões que eu não via naquela ocasião. E quem sabe eu não vi até hoje. Quem sabe vou ver só na glória. Rodrigo, lembra lá em 2010, quando o pastor falou para você ir orar, e toda a igreja, e você foi sem entender porque estava indo, mas foi? Então, aquele ano aconteceu isso, aquela semana aconteceu isso, aquele mês aconteceu isso, e você esteve guardado. É assim que funciona. O rei Josafá apregoou um jejum, eu tenho certeza que todo aquele povo tinha seus afazeres, mas o perigo estava iminente, alguém foi avisado, no caso o rei, e coube a ele trazer essa informação, e o povo, por abraçar, veio também para a peleja, para a guerra espiritual, se aproximou do Senhor. Então, irmãos, às vezes Deus vai trazer alguma orientação para nós, geralmente para quem está à frente, no ministério, em alguém, no trabalho, esposas. Nossa obrigação como marido é estar ali conectado no Senhor, para sermos o cabeça de casa. E às vezes o marido vai trazer uma informação, a gente precisa se posicionar. Ah, pastor, lá em casa, meu marido, oração? Ixi, se não sou eu, uma pena. Me perdoe, porque eu sou da mesma espécie que ele, representando os homens, a classe dos homens, eu peço perdão por ele, mas tem hora também que o marido vai falar assim, ó, precisamos dar uma seguradinha nos gastos. Nessa hora o marido está sendo usado pelo inimigo, né? Pois é, irmã, tá vendo? Tem que vigiar.
Às vezes o marido vai chegar porque ele está vendo. Está vendo que está acontecendo algum tipo de pressão. Aquela crise pode nos aproximar do Senhor. Ao invés de sair e ir buscar um lanche, ou chamar um delivery que cada um come num cômodo da casa, de repente Deus vai preparar uma crisezinha para você começar a cozinhar junto. E o maridão vai junto, viu? Sem vergonha. Se a mulher vier falar aqui que você está cozinhando sozinha, aí vocês não vão conversar firme. Não dá para ficar pedindo perdão por você toda hora que não, hein? Mas o maridão já vai junto, vai ajudar. Amor, deixa que eu passo lá no sacolão. Deixa que eu lavo o banheiro. Quem gosta de lavar o banheiro aí dos homens? Tem muitos que não gostam. Eu prefiro o banheiro do que a louça. Então, se precisar, eu já falo, deixa que eu lavo o banheiro. Aí tem que lavar direitinho, viu? Se fizer meia boca, ela chega na porta, o narizinho já não ficou muito bom, não. Mas aonde? Onde você está vendo sujeira? Não, senti aqui que não... E aí já pega no nosso pé, não é? Não é assim, mulherada? É, eu sei. Às vezes Deus vai permitir algum apertozinho que nós temos que ter a direção como homens. Se você não está orando, se você não está buscando, meu irmão, recado de Deus para nós precisamos. O Dani não está aí? O Dani está lá no fundo. Lá em casa, eu tenho um hábito, às vezes eu vou tomar banho, aí eu coloco um louvor, ligo o louvor, deixo Deus bradando ali eu choro às vezes, escondidinho, tranquilo, ali eu falo com o Senhor, ali eu me derramo. Recentemente eu comecei a ouvir, o Dani está indo tomar banho, ele liga o louvor lá no celularzinho e coloca lá. Aí esses dias eu comecei a ouvir, mas não me toquei, né? O Espírito Santo falou assim, o exemplo arrasta. Ouve o pai colocando lá, já está colocando, já está tendo o tempo dele com Deus. Ligando um louvor, está ali, às vezes rapidinho, hoje mesmo. Rapidinho, vamos tomar um banho rapidinho, tá? Tem que chegar na igreja. Colocou um louvor lá. Ele saiu, já coloquei o meu também, vamos embora. E o louvor habitando lá. Homens, nós precisamos trazer como exemplo as atitudes. Há muito tempo o Espírito Santo me falou, filho, você tem orado, tem me buscado, mas é de madrugada, é cedinho quando as crianças não estão vendo, deixa eles verem você buscando. O exemplo arrasta. A direção, às vezes, vem pelo líder. Mamãe, às vezes você vai liderar certo assunto. A direção, às vezes, vem pela liderança. Os filhos serão liderados por você. É nossa obrigação, homem, é nossa obrigação, mulher, enquanto casal, enquanto pais, trazermos a direção para a nossa casa. Ah, meu filho já está grande, eu não fiz isso aí. Aí você ora com o joelho no chão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus pode resgatar o que seu filho não aprendeu e pode fazer com que ele esteja ligado. Independente de com quem ele aprendeu, se Deus levar para a mente dele, seja a idade que ele tiver, vai ser mérito seu e alegria sua por ver seu filho posicionado na presença do Pai. O rei Josafá recebeu a direção e conclamou o povo, e o povo aderiu. Marido, esteja ligado, esposa, esteja ligado, filhos que estão me ouvindo, estejam ligados. Deus traz a revelação. Ele poderia ter trazido outro tipo de recado, e aí daqui a pouquinho o exército chegaria. Precisa de posicionamento, e esse povo não piscou, eles foram buscar e se aproximaram mais do Senhor. Em meio à crise e aos problemas, tudo que você fizer consultando ao Senhor, buscando a face dEle, vai trazer mais paz para o seu coração. A crise te aproxima do Pai. Quando você busca uma direção, quando você busca um jejum, você vai estar mais pertinho do Pai. O jejum tem que estar atribuído com a sua oração, senão é só passar fome. Enquanto eu deu aquela vontade de comer, aí eu vou orar, eu me lembro. E a carne milita contra o espírito, Paulo diz. Quando eu deixo de abastecer a minha carne, o meu espírito se fortalece. Tudo tem propósito. Busca a presença do Pai. Amém? Amém? Verso 12 diz o seguinte, Josafá dizendo, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Josafá também declara para o Senhor, Pai, não tem o que nós fazermos, o Senhor não vai executar justiça em nosso favor, nós não temos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Ou seja, Pai, nós não sabemos o que fazer, nós estamos sem forças, mas aquele que guarda a nossa vida é o Senhor, e nós estamos olhando para o Senhor, nos dá a direção. Era isso que Josafá estava dizendo.
Quantas e quantas vezes nós passamos por alguns tipos de problemas e demoramos para entender que nós precisamos buscar a face do Senhor. E o Pai está esperando, filho, deixe essa crise chegar, para que você entenda que é necessário se posicionar. E a gente não se posiciona. Josafá assegurou e ele reconheceu que ele não era capaz, mas esperou do Senhor a direção para poder fazer qualquer coisa. Não saiu do lugar. Momentos de crise nos fazem estar pertinho do Senhor. E a direção que Ele dá vai fazer a gente caminhar. Deus não falou nada? Fique no lugar. É melhor você pecar, porque você não se posicionou fora daquilo que Deus tinha. Você padecer porque você não se posicionou. Pastor, mas eu tenho medo, não vou fazer nada. E aí, eu preciso fazer alguma coisa. Deus falou? Não, então fica no lugar. Ah, mas se acontecer? É melhor acontecer porque você viu que Deus não falou para fazer nada, falou para esperar, do que acontecer se você sair. E isso há muito tempo eu aprendi e carrego comigo, e recentemente estava dizendo a alguns irmãos daqui, eu não quero me posicionar porque eu terei dúvida para saber se eu fui sozinho ou se Deus estava comigo. Até aqui, tudo o que aconteceu, Deus esteve mostrando a direção e nós seguimos. Se eu tomar essa direção, eu estarei indo por conta própria e nunca saberei. Se der qualquer coisa errada ali na frente, Satanás vai falar, tá vendo? Você se posicionou e se posicionou cedo demais e agora você está errado. Talvez nem seja verdade. Mas ele vai ter esse espaço para me culpar e eu vou ter que ficar chorando leite derramado. Então eu esperei, recentemente eu esperei e Deus veio e bradou, filho, pode andar agora. E foi bradando e tem bradado até aqui. E nós precisamos tomar posse disso. Josafá parou, apresentou para o Senhor e ele trouxe tudo isso. Reconheceu que nele não havia força. Reconheceu que no exército dele não havia força. Outros reis, meus irmãos, quando você vai ler, até mesmo Josafá, ele foi convidado a se unir para ir apoiar o rei de Israel e tal. Ele agiu errado. Outros reis que antecederam ele foram buscar, vem vindo um exército contra você. Foram buscar a ajuda dos vizinhos, que era um povo pagão, que era um povo que adorava outros senhores. Estava errado. Josafá falou, Senhor, nós não podemos. Faça o Senhor justiça contra eles, mas nós estamos olhando para ti. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos têm que estar olhando para o Senhor. É Ele que sabe a estratégia que nós devemos seguir. Pai, eu não consigo resolver isso. Ainda que seja uma guerra que você cavou, você errou. Pai, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo fazer. Me dê a direção. As crises podem nos aproximar do Senhor. Depende só de nós. Geralmente, elas nos aproximam. Mas nós precisamos estar como Josafá. Orando, jejuando, reconhecendo que não somos capazes, mas que Ele é todo poderoso, e ficar olhando para Ele até que dele venha a resposta, amém? Devo ter confiança e fé, é o segundo ponto. Devo ter confiança e fé. Verso 14, desculpa. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamava-se Jaaziel, e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, e trineto de Matatias. Jaaziel disse, povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Amém? Diga comigo, a batalha não é minha. O próprio Senhor veio dizer para eles, povo de Judá e rei Josafá, a batalha não é de vocês, mas é minha. Todas as vezes que a gente se apresenta angustiado para o paizinho, ele dá um jeito de vir trazer socorro e de mostrar que ele ouve a nossa oração e está ali perto. Pastor, já aconteceu comigo. Não aconteceu. Você sentiu, porque o inimigo às vezes vem soprar, olha, Deus não ouve.
Mas espiritualmente, Deus deu ordem aos anjos. Lembra quarta-feira? Deus dá ordem aos anjos dele em nosso favor e ele cuida de nós. Os anjos do Senhor já estão sobre a sua casa guardando, estão sobre o seu trabalho te guardando, desde que você haja corretamente. O Senhor está ali, você precisa crer, é o tema, é esse tópico, o segundo tópico, nós precisamos confiar e ter fé. Deus trouxe resposta e disse para eles: vocês vão atacar aquele exército. Mas vocês não vão precisar fazer nada, vocês vão até o encontro e vão chegar lá. E vocês não vão precisar fazer nada. Cá entre nós, irmãos. Levantou um rapaz dos levitas. Os levitas eram aqueles que trabalhavam para o Senhor, não especificamente os que tocam ou os que cantam. Todos que trabalhavam naquela época eram chamados levitas. Por isso que normalmente você não vai ouvir a gente falar: os levitas aqui. Eles são também, como se fossem os levitas daquela época. Levita era filho da tribo de Levi, era descendente de Levi. A gente às vezes pode chamar de levitas porque são trabalhadores da obra, mas todos que vocês conhecem trabalhando seriam também associados a isso, não somente eles. Então, pessoal do louvor, geralmente nós atribuímos isso e chamamos sobre cada ministério. Se levanta alguém, um levita, que tinha pedigree, você viu que tinha endereço, né? Tudo certinho. É filho do fulano, neto do outro, tataraneto do outro, pedigree. A Bíblia está dizendo, era alguém. Mas se levantasse no meio da gente, ia falar assim, um ia falar para o outro: mas quem que é esse aí? Porque naquela época não tinha, né? O cara apareceu lá, não tinha escrito para quem que era ele. Imagina um povo reunido, e o cara se levantou e falou: povo de Judá e rei Josafá. Deus está dizendo isso. Alguém ia falar: deu febre no coitado ali. Aquele coitado ali jejuou demais, está passando mal. Não era três exércitos diferentes lá unidos para poder vir pegar a gente? A gente não tem força para nada. Nós estamos precisando, esperando aqui, que Deus manda um raio lá e matou todo mundo. Era para chegar alguém e falar: morreu todo mundo. Sair para ir guerrear com eles, que jeito? Mas o povo abraçou, o povo confiou. Quando vem algo da parte do Senhor numa palavra como essa aqui para você, como você está ouvindo agora, você tem a obrigação de compreender que o Senhor já está respondendo e tomar posse e colocar em prática as atitudes que o Senhor disser. Senão você vai passar os seus dias com aquele computadorzinho 70 anos atrás em cima da mesa sem poder usar. Você precisa aprender a usar a fé. Você precisa confiar. Aí a batalha realmente não será sua, será do Senhor, mas você vai precisar seguir. O Senhor disse: a batalha é minha, faça isso, o resto é comigo. E às vezes a gente não faz o que Deus pediu. Pastor, mas o que muda sexta-feira vir aqui orar? Tranquilo, boa sorte, Deus te abençoe. Pastor, mas o que mudou? Jejuar uma vez por semana lá em casa? Deus falou. Meu irmão, Deus está falando para você se apregoar num jejum aí, tira 7 dias num propósito. Vai buscar a face do Senhor. O que muda isso aí? Nem vou falar nada, se ele perguntar eu falo o que eu fiz. Boa sorte. Para poder viver uma história dessa, sabendo que a batalha não é sua, que a guerra não é sua, que Deus guerreia em seu favor, você precisa colocar em prática essa questão da confiança e da fé, de saber que Deus de fato falou. Agora, mas naquela época, o cara tinha pedigree, o cara era reto. Hoje em dia, quantos homens, quantas mulheres, que não dá para saber da índole, que aí falam, e aí a gente às vezes obedece e aí não era. Correto o seu raciocínio. Deus se alegra da fé racional. Ouviu algo? Ouviu algo? O que a gente fala aqui? O que geralmente eu falo para vocês? A hora que a gente para aqui e vai meditar em tudo que Deus falou, abra seu coração para Deus e entenda o que de fato é da parte dele para você. Você não precisa acreditar nas palavras do pastor Rodrigo. Você não precisa acreditar que tudo o que foi falado aqui foi para você. É nessa hora que o Espírito vai falar: é para você sim. Essa aqui é a direção que eu estou dando sim. Os meus filhos, ninguém vai tirar eles de casa para falar assim: vai passear lá, você está precisando fazer não sei o quê, sai andando a pé aí, vai chegar até lá na Washington Luiz, atravessa a Washington Luiz lá a pé. Ninguém. Porque eu vou falar: não, isso aí não é palavra para você não, filho. Vem aqui, se tiver que fazer, o pai vai com você, não é? Agora você acha que Deus vai olhar, você receber uma palavra aí, vai fazer de manezão e Deus vai deixar? Só se você estiver de alegre. Tem muita gente que está de alegre. Vem de sua casa e traz no altar do Senhor, e o cara vai. Porque Deus vai tirar uma fazenda, o cara vai de alegre. Porque Deus está falando: eu não pedi sua casa. E o cara vai de alegre querendo uma fazenda. Aí é por sua conta e risco. Aí o pastor Rodrigo chega e fala: você não precisa vender nada, mas vem orar, vem ajoelhar, vem buscar a presença do Senhor. Você fala: não, essa aí não é para mim não. Nós precisamos crer e confiar na palavra do pastor Rodrigo? Não. Na palavra do outro que pediu a casa? Não. Na palavra do Senhor para a nossa vida.
Uma vez eu tirei tudo que eu tinha guardado, eu e minha esposa, porque Deus nos deu uma palavra direcionada. Não foi um apelo emocional, não foi nada. Demorou cerca de 15 dias, entendendo o que o Senhor estava falando. Nós tiramos toda a nossa aplicação, tudo que nós tínhamos guardados e fizemos para a obra do Senhor. Direcionados por Deus. Não foi buscando, não foi querendo ter outra coisa. Era um dinheiro que estava ali para a gente terminar de construir nossa casa, para a gente ter um carro melhor. E sabe o que eu fiz? Eu entreguei. E naquele momento não veio nada, não mudou nada. Só mudou o meu saldo da poupança, das aplicações. Só. Só que de lá para cá, de vez em quando o Espírito Santo me lembra daquela semente? Toma aí. Lembra lá, ô pai, parece que as coisas aqui caminham bem. Pai, as pessoas reclamam do meu lado, pessoas batendo cabeça. Lembra daquela semente? Toma, esse é o meu cuidado. Agora, eu falo isso para você, primeira vez que você está ouvindo. Eu vou ficar falando para você, querendo te induzir a dar para receber de volta? Jamais. Não é assim que funciona. Mas o Espírito me direcionou a fazer. E eu precisei ter obediência, fé, para que as batalhas não fossem as minhas. Vai saber quantas coisas eu poderia ter pagado o preço cheio, coisas que poderiam ter quebrado. Espiritualmente é assim que funciona. Tem uma classe que não acredita. Tem um povo no meio do povo do Senhor que não acredita. Como alguns poderiam não ter acreditado. Mas aqui, para a batalha não ser sua, você precisa confiar. E aí Deus vai tomar a frente e vai bradar. Você precisa fazer aquilo que Deus fala. Às vezes o que a gente fala aqui vai ser só um palitinho de fósforo. Deus fala para você fazer muito mais. Como foi comigo. Ninguém foi pedir para tirar economia nenhuma. Deus falou comigo em casa. E Ele começou a usar várias situações porque Ele viu que eu estava ali sem compreender totalmente, mas querendo obedecer. Minha esposa veio no vácuo. Talvez ela orou e falou, esse rapaz está meio louco, Senhor. Põe a mão. Talvez ela ficou com receio, mas ela compreendeu que Deus estava direcionando a nossa vida. E nós fizemos juntos, porque também não adianta nada você ter uma revelação. Se você é casado, tem a sua família, precisa estar todo mundo junto, na direção que Deus dá. Não adianta falar, Deus fala comigo e eu sou, porque pode ser que você está caindo mesmo. Pode ser que está errado mesmo. Faz parte da provisão do Senhor trazer a mesma linguagem para os dois. Ore. Minha esposa quer reformar a casa, eu quero trocar de carro, mas eu que sou o cabeça, eu é que sei. Chega no final do ano, não tem dinheiro sobrando, não reformou a cozinha, não trocou de carro. Porque não sabe chegar na presença do Senhor e falar, a guerra é do Senhor, pai. Convence ela, convence ele, nos mostra o que é melhor. A gente como homem às vezes é cabeçudinho. Pai, o que é melhor para a minha família? Eu quero muito aquele carro. Deus fala, agora você vai cuidar da casa. Pai, mas eu quero. Deixa comigo, a batalha não é sua. Cuida da casa, eu sei que você está precisando de um carro diferente. Sei que você está precisando, mas nem sempre é luxo. Às vezes a gente está precisando mesmo. Às vezes é um carro que está quebrando toda hora, a gente precisa trocar. Mas se não houver ali um acerto entre os dois, não adianta. E às vezes o desacerto é Deus falando, não é aí, filho. Não é o carro primeiro, é a casa. E a gente paga o preço por não estar alinhado. Pai, minha esposa não está entendendo. O senhor falou que eu sou o cabeça. Eu tenho que pôr pressão ou o senhor vai convencer ela? Geralmente, pode deixar comigo que eu convenço, a batalha é minha. Ele vai lá, daqui a pouco vem a esposa. Amor, estava pensando, vamos fazer diferente. Ótimo. Ah, não veio. Não veio? Fica igual Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o senhor. Quando o senhor mostrar, eu vou. Ótimo. Nenhum dos dois, nem marido nem mulher, tem que bater no peito e achar que, se eu não falar, não vai acontecer. Deus passa em cima de trator, filho. Passa em cima de trator. Não paga esse preço, não. Porque do seu lado não é sua esposa. É uma filha de Deus. Do seu lado não é só seu marido, não. É um filho de Deus. Não mexe com os filhos de Deus. Ainda mais se tiver posicionado de joelhinho. Aí a guerra é dele. Aí você vai lutar com quem? Com ele. Não é com seu marido, não é com a sua esposa. Fique atento. Eu preciso confiar de que Deus está trazendo a direção e preciso obedecer. E esse pessoal obedeceu. O inimigo era poderoso. Mas Deus mandou eles irem, e eles foram, eles acreditaram. Quais batalhas você tem enfrentado? Ouça a voz do Senhor e só acredite naquilo que Deus fala e vá. Na contramão, geralmente é contramão. Vai lá, pode ir, vocês não vão precisar fazer nada. Não, não é possível, mas eles fizeram. Eles se posicionaram e eles foram. E por conta dessa abertura, Deus pôde fazer tudo o que fez, que daqui a pouco você vai entender.
Por conta de acreditar, Deus pôde bradar em favor da vida deles. Esse ponto é crucial, porque de repente tem muita coisa que você ainda não está vivendo, porque você não acreditou naquilo que há muito tempo Deus está falando. Espiritualmente, Satanás tem ganhado sempre, porque já tem lá uma ampulheta que zerou, já virou, já voltou. Deus quer te abençoar, mas você não toma posse. Por quê? Porque falaram para você orar um pouquinho mais. E ano após ano, você não está conseguindo orar mais. Você não consegue ler mais. O ano começa, você até inicia, mas não perdura. Olha para essas coisas espiritualmente e vê o que é que na sua vida não está continuando. Curso, faculdade, isso diz respeito a tudo. Deus fala. Aí você entra numa faculdade de 5 anos. Quem aqui nunca entrou num curso de 5 anos, chegou lá, não gostei de tal matéria. O pessoal não gosta, eles abandonam o curso inteiro. Aí chega lá na frente, daqui 5 anos, chega lá na empresa, Deus fala, olha a vaga do Rodrigo, vou ter que dar para o Zé. Alguém vai ter que ocupar. Por que não pode dar para o Rodrigo? Porque o Rodrigo não gostou daquela matéria no início do curso, ele abandonou o curso, não tem um diploma. Aí fala, Deus nunca me abençoou. Pastor, comigo é diferente. O senhor está pregando, mas comigo é diferente. Se está diferente com você, para conversar com o Senhor. De homem sério, de mulher séria. Fala, por que comigo não acontece, pai? Eu estou esperando aquilo faz tempo. E eu fiz, eu me posicionei. De repente ele te lembra de algo que você não fez. Não acreditou, não se posicionou. Presta atenção nisso. É necessário acreditar, é necessário ter fé e avançar. E o povo acreditou. E aí o terceiro ponto. A adoração é uma estratégia de guerra. A adoração é uma estratégia de guerra. Vou ler com você aqui, verso 18. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Amém? Ao ouvirem a resposta do Senhor, eles não duvidaram, eles a adoraram e os descendentes de Corá começaram a pregoar louvores. Quando Deus traz a resposta, a gente começa a adorar, a gente não quer entender, mas como assim? Como é que vai ser? Esquece tudo, louva ao Senhor, adora Ele, porque isso é estratégia de guerra. Tem gente que quer parar para agradecer só depois que se materializa. Tem gente que quer parar para celebrar a vitória só depois que aconteceu. Depois não é desejo seu, é obrigação. Eu falo isso dos filhos. Vem aqui com o pai. Ô pai, mas eu quero brincar. Vem cá com o pai, chega aí. Eu sei que você quer brincar, mas chega aí. Você acha que eu estou tirando ele da brincadeira para alguma coisa maior? Melhor ou só para judiar dele? É claro que é maior. Chega aí, lembra aquele lanche que você quer comer? Nós temos que ir lá agora, senão daqui a pouco fecha. Opa! Agora o filho vem e fala, tá louco meu pai toda hora me tira da brincadeira, não deixa eu brincar, não deixa eu me divertir, e o pai querendo fazer o bem. E às vezes a gente é esse filho, meu pai está falando para eu ir, meu pai está falando para eu orar, meu pai está falando para não sei o quê, e o pai querendo entregar o melhor, e a gente não entende. Agora quer ver minha alegria? Pai, eu não estou entendendo nada, mas o senhor está tirando, você está pedindo para eu parar de brincar? Não, então me fala, pai. Pai, estava gostoso lá, mas você falou, eu estou vindo. O que foi, pai? O que foi? Eu confio no senhor sabe o que o senhor faz. Filhão, que bom. Aí você abraça com carinho. Aí você fala, lembra aquele lanche? Além do lanche, eu vou te dar até sorvete. Nossa, pai! Vale a pena ouvir o que o pai está direcionando. Vale a pena. O papai não quer tirar você do seu lazer. Ele quer que você esteja mais pertinho, porque dá para te dar mais coisas. Dá para te abençoar com presentes melhores. Mas você precisa crer e adorar. E a adoração é estratégia de guerra. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo.
Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos, não tinha escapado ninguém com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de muito valor. Levaram 3 dias pegando todas as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Amém? Quando eles saíram, houve a estratégia, vamos colocar pessoas, olha só, que doideira a estratégia. Vamos colocar gente cantando na frente do exército, em vez de ir os caras já preparados, não, foram os caras cantando na frente. Isso é confiança total no Senhor. Vamos somente adorar, vamos somente louvar. Adoração é estratégia de guerra. Eles não sabiam o que ia encontrar. Imagina aqui, ó, nós vamos sair até chegar na Washington Luiz. Vamos sair já adorando, independente do que vai acontecer. Adoração, louvor é estratégia de guerra. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm conversar e Deus fala para ele, fala para ela colocar um louvor em casa. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Talvez lá está tendo uma opressão, talvez esteja tudo bem, você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, você não sente paz, não sente alegria, você acha que é com o marido, você acha que eu tenho que largar, eu tenho que separar da minha esposa, porque só lá dentro que eu não me sinto em paz. Talvez Deus está falando, ó, o Satanás está oprimindo, mas isso é para você se aproximar. Confia no que eu vou te falar, ligue louvores, comece a ler mais a palavra. Deus habita em meio aos louvores, já foi falado aqui. Eles colocaram pessoas para ir louvando ao Senhor. Quando chegaram lá, que eles olharam no lugar alto, olha o que aconteceu. Deus trouxe guerra entre os 3 exércitos. Juntou 2 contra um deles, quando combateu eles, aí os outros 2 se viraram um contra o outro. Mas só aconteceu quando a Bíblia narra que eles começaram a louvar. E quando eles começaram, Deus levou isso lá dentro do exército inimigo. Enquanto você louva, Satanás é derrotado. Talvez você não esteja vendo, mas você está exaltando o nome do Senhor, está buscando mais a palavra, e Satanás está caindo lá onde estava a opressão se levantando. E o inimigo não entende nada, fala, mas eu estou apertando, ele está cantando. Satanás, quanto mais se apertar, mais eu vou louvar. Então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Satanás vai querer bater? Vou adorar o nome do papai. Satanás olha, o inimigo olha e fala, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu sei de quem é a batalha, não é minha. Era para estar se descabelando, era para estar chorando, vai passar por um tratamento de câncer, era para estar desesperado. Então louve, simplesmente louve. A lágrima está caindo, porque a dor está aqui, o medo está aqui, mas eu vou louvar. Satanás vai cair e vai bater em retirada. Amém? Saber que a guerra é do Senhor envolve isso. Saber que eu posso me aproximar dele, saber que eu tenho que confiar mais nele e que eu tenho que louvar independente do que eu estou vendo. Eles não estavam vendo a vitória, mas começaram a adorar. E a Bíblia assegura que lá aconteceu. E quando eles puderam ver, olharam para lá, só tinha morto. Agora vai lá e pega todos os despojos, animais, pegaram bens, pegaram um monte de coisa. Em 3 dias não conseguiram levar tudo. Quem é que está falando? É a Bíblia. Foram com muita alegria e voltaram fazendo o que eles tinham a obrigação de fazer. Louvando de novo, agradecendo de novo, exaltando o nome do Senhor de novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem comprado briga em seu favor. Esse é o Deus que está aqui hoje trazendo instrução para você aprender a usar o computador, usar ferramentas novas, para você sair daqui e colocar em prática. Ele não te trouxe aqui para conhecer a história de mais um rei de Israel, não. Um rei de Judá. Ele te trouxe aqui para aprender que a batalha é dele e ele cuida de você, amém? Fica de pé agora para a gente ir embora?